Deixa eu falar um pouquinho de uma outra situação que está rolando lá nos Estados Unidos, porque o Tribunal do Colorado, um estado americano, vetou a participação de Donald Trump nas primárias republicanas no estado em 2024. Essa decisão histórica saiu ontem à noite, gente. E quem vai trazer detalhes dessa história é o editor de internacional desta emissora, Fabrício Nainski. Tudo bem, Fafá? Tudo bom, Paulo. E aí, me explica. Olha, decisão histórica mesmo, viu? É a primeira vez que a emenda 14, a 14ª emenda da Constituição americana é aplicada para um presidente nos Estados Unidos, no caso, um ex-presidente. O que aconteceu? O tribunal, a Suprema Corte do Estado do Colorado, disse que Trump participou de fato, incitou a insurreição, a invasão ao Capitólio lá em 2021. A gente lembra daquele caso, né, quando o Capitólio estava votando, aprovando a eleição de Joe Biden à presidência, ele que tinha vencido a disputa em 2020. Manifestantes se invadiram, tentando interromper a sessão. Aquilo foi visto como uma tentativa de golpe, de insurreição dentro dos Estados Unidos, e é um assunto que é debatido até hoje lá no país, deu muita repercussão. O que acontece? A partir dessa emenda, eu vou até citar aqui... Fabrício, mas só para entender uma coisa, a Corte Suprema Americana tem maioria conservadora, né? Pois é, o que acontece é que agora esse processo vai passar para a Suprema Corte Federal. A decisão foi suspensa pela Suprema Corte do Colorado. Eles deram essa sentença, mas suspenderam a decisão para que Trump e os advogados dele possam apresentar o recurso, que deve ser apresentado até janeiro imediatamente. Mas politicamente o cenário é mais favorável para o Trump em âmbito federal, né? Sim, ele não está fora das eleições. Para deixar isso claro aqui para quem nos acompanha, Trump não está fora das eleições. O que vai acontecer é o seguinte, muito provavelmente, a Suprema Corte deve deliberar até março se ele pode participar ou não das primárias no estado do Colorado. Mesmo que ele não participe das primárias, ele deve ter ali uma ampla maioria dentro do partido nos outros estados que garantam que ele chegue à disputa da Casa Branca lá no final de 2024, ali por outubro de 2024. Mas a questão é muito mais além do que dele poder disputar ou não poder disputar as eleições, mas sim da criação ali de um fato político que pode prejudicar Trump na disputa em 2024 e, consequentemente, favorecer os democratas. Ô, Mano, numa ausência do Trump, vem quem? O DeSantis? Olha, o Partido Republicano tem várias opções. Tem a Nikki... Como é o nome dela? Eu anotei o nome aqui. Procurar aqui. Mas tem uma republicana que foi governadora. Mas não está forte no partido. O segundo é o DeSantis. Tem uma pesquisa até que mostra... Como? Nikki Haley. Obrigado, Fabrício. A Nikki Haley tem pesquisa em que, se ela for a representante republicana na disputa contra o Biden, a vantagem dela é maior. Ou seja, isso fortalece no argumento dentro do Partido Republicano, que é aquela ideia de vamos colocar o representante que tem a maior vantagem contra o Biden nas eleições em si. A gente sabe que o processo das primárias acaba tendo muita disputa também ideológica, como os Estados Unidos é bipartidário na prática, dado que o sistema distrital, historicamente, acaba levando a dois partidos principais. Então, existem outros partidos nos Estados Unidos, mas dois são principais, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Tem várias tendências internas em ambos os partidos, mas há também um espírito pragmático. Muitas vezes as pessoas vão às urnas na primária pensando quem vai ter mais condições de levar o partido à vitória. Então, nesse sentido... apesar da base... As primárias americanas são muito representativas, né? É um sistema eleitoral completamente diferente do nosso, o PP. O partido é muito valorizado lá. Muito valorizado. Agora, em relação ao Trump, é interessante notar que essa judicialização contra a candidatura dele está dando mais holofote para ele e ele está se fortalecendo ainda mais na disputa contra o Biden, né? Então, o efeito prático dessa condenação na primeira instância da Corte do Colorado é o crescimento orgânico do Trump. E como bem disse Fabrício, né, essa 14ª emenda, ela foi colocada na Constituição dos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, né, em 1855, né? E aí colocaram essa emenda dizendo que qualquer pessoa que participar de insurreição está proibida de ocupar cargo público. Mas tem um dado importante, Paulinho. Com o Trump nomeou 3 ministros da Suprema Corte americana. Sim.
Então o Trump tem a maioria... São 7, né? São 9. 9. Então o Trump tem a maioria da Suprema Corte americana. A tendência, quando essa ação subir para a Suprema Corte, é o Trump ganhar. Por isso que eu perguntei para o Fabrício, a questão política em âmbito federal está bem mais cômoda para o Trump do que na situação do Colorado. A relevância aqui é a seguinte, Paulo, nas últimas 4 eleições nos Estados Unidos, os democratas ganharam. É um estado que ele é tradicionalmente mais democrata, o estado de Colorado. Mas a cartada do presidente Joe Biden, desde que ele assumiu, dos democratas de forma geral, era encontrar uma maneira de tirar o Trump das eleições em 2024, porque ele é visto como o principal candidato republicano. Sim. A popularidade do Biden não é alta, então o Trump é um nome fortíssimo para vencer as eleições em 2024. As pesquisas hoje indicam ele à frente de Biden em uma eventual disputa. Como nada indica neste momento que Trump estará fora das eleições em 2024, dos dois lados, tanto os democratas quanto os republicanos, trocam acusações contra os pré-candidatos atualmente à presidência para tentar ali dar aquela sujada na imagem para o ano que vem. Natural, né? Exatamente. É do jogo. A gente viu em Nova York, agora há pouco, Trump está sendo julgado por fraude fiscal, que não é uma acusação criminal, é uma acusação civil, mas que suja a imagem dele. O Hunter Biden, filho do Joe Biden, também tem acusações que, inclusive, estariam levando ali a uma votação de impeachment no Congresso dos Estados Unidos, que pode passar na Câmara, mas é quase impossível que passe no Senado, e todo mundo sabe disso, mas também ajuda a criar todo esse factoide. Ô, Nelsinho, imagine uma eleição do Trump. Muda alguma coisa para o Lula aqui? Aqui, não sei, reflete politicamente porque há um espelho natural que as pessoas fazem do que acontece nos Estados Unidos para o que acontece no Brasil, né? Há uma falsa equiparação, que muitos acreditam, entre o Trump é o Bolsonaro dos Estados Unidos, o Biden seria o Lula, enfim, e coincidentemente com coisas muito parecidas, como, por exemplo, a invasão do Capitólio, 8 de janeiro, os problemas na justiça do Trump, toda a inelegibilidade do Bolsonaro no Brasil. Então, tem naturalmente essa correlação que, para o Lula, não é interessante que o Trump ganhe as eleições, porque se há essa correlação e lá ele dá a volta, sai de uma decisão judicial negativa e vence as eleições, isso fica no imaginário do brasileiro como algo a ser possível também aqui contra o seu concorrente.